Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 14º capítulo, que se chama O Triunfo da Feiticeira. No nosso último capítulo, que falava sobre a magia profunda na aurora do tempo, a rainha foi lá no acampamento de Aslan, lá na mesa de pedra, né, onde estavam todos os guerreiros reunidos com os 4 irmãos e tal. E ela pediu uma audiência e foi lá conversar com Aslan. Aí ela falou na frente de todo mundo que ela tinha direito ao sangue de Edmundo, porque ele era um traidor. E os traidores pertencem a ela, né? Aí Aslan falou assim, não, vamos conversar então. Os dois se retiraram e foram conversar a sós. Aí todo mundo ficou lá naquela tensão e ficaram esperando. E a feiticeira e o Aslan conversando, e eles ficavam esperando. E daí, de repente, Aslan voltou e disse que estava tudo resolvido e que a rainha tinha recusado o direito dela, né? Aí, só que acontece que era o seguinte, ela parecia muito feliz, ela estava saindo da conversa muito feliz. Todo mundo achou isso estranho. Aí, de repente, quando ela já estava indo embora, ela virou para trás e falou, como é que eu sei, Aslan, que você vai cumprir a sua parte do acordo? Aslan ficou bravo com ela e deu um rugido bem forte. E ela cascou fora de medo, né? Então quer dizer que eles fizeram um acordo, algum tratado ali, para que... uma troca, né? Para que ela não matasse o Edmundo. Só que ninguém sabe o que é essa troca. E assim, para entender um pouquinho mais do nome do capítulo, né? Que é Magia Profunda na Aurora do Tempo. Na Aurora do Tempo foi quando Aslan criou Nárnia. Ela tá falando que, então, essa magia profunda é alguma coisa muito antiga, que estava lá antes do mundo ser criado. É uma espécie de regra. E essa regra, ela também fala durante o capítulo que está gravada na mesa de pedra, com letras enormes, né? E fala que Aslan sabe muito bem dessa lei. Então, ele que devia cumprir ela. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer, né? O triunfo da rainha. Logo que a feiticeira desapareceu, Aslan disse: temos de abandonar este lugar imediatamente, porque vai ser utilizado para outra coisa. Acamparemos esta noite na margem do Beruna. Beruna, se vocês não lembram, é o rio, né? Então eles vão ir para perto do rio para acampar. Todos estavam ansiosos, é claro, para conhecer os termos do acordo. Mas a expressão de Aslan era tão severa que o rugido que soltara ressoava ainda de tal modo nos ouvidos de todos que ninguém teve coragem de interrogá-lo. Ninguém foi perguntar para Aslan, né? Depois de uma refeição ao ar livre, no cimo da encosta, quer dizer, no topo, né, da encosta, ajudaram a desarmar a barraca real e a arrumar as coisas. Antes de 2 horas, estavam a caminho rumo a noroeste, avançando a passo moderado, pois o lugar não era tão longe assim. Aslan explicou a Pedro seu plano de campanha, de guerra, né, traduzindo. Logo que termine suas tarefas aqui, a feiticeira deve voltar para o seu castelo e preparar-se para resistir a um cerco. Talvez você possa cortar-lhe o caminho, impedindo que ela chegue lá. Mas também pode ser que não, falava Aslan para Pedro. Aslan continuou a expor 2 planos diferentes de batalha. Um para atacar a feiticeira e sua gente no bosque, e outro para assaltar o castelo, caso ela conseguisse chegar lá, né? Aconselhou Pedro sobre a melhor maneira de conduzir as operações, dizendo coisas assim: deve colocar os centauros em tal parte, ou não esqueça suas sentinelas. Por fim disse Pedro: mas você ficará comigo, Aslan. Nada posso prometer, retrucou Aslan, e continuou a dar suas instruções. Na segunda etapa da viagem, foram Susana e Lúcia que lhe fizeram companhia. Aslan, entretanto, quase nada falou, dando-lhes a impressão de estar muito triste.
Chegaram a um ponto onde o vale se alargava e o rio corria num leito amplo e pouco fundo. Era rasinho, né? Era o passo de Beruna. Aslan deu ordem para que acampassem do lado de cá. Pedro observou. Não seria melhor do lado de lá? Ela pode atacar-nos à noite. Aslan, que parecia preocupado com outra coisa, levantou a cabeça e sacudiu a juba e disse: que foi? Pedro repetiu a pergunta. Não, disse Aslan, com voz indiferente, como se aquilo não tivesse a mínima importância. Ela não atacará esta noite, continuou Aslan. E soltou um profundo suspiro, acrescentando logo em seguida: de qualquer modo, foi bem pensado, só que não vale a pena. E eles continuaram a armar as tendas. Nessa noite, a tristeza de Aslan projetou-se em todos os outros. Pedro não se sentia bem ao lembrar que ia assumir sozinho a responsabilidade da batalha. Fora um grande choque o fato de Aslan não prometer estar presente. A ceia, a janta, foi silenciosa, muito diferente da refeição da noite passada, ou daquela da mesma manhã. Era como se os dias felizes, que mal tinham começado, já chegassem ao fim. Susana nem conseguiu dormir inquieta. Depois de muito tempo acordada, virou-se e ouviu Lúcia suspirar. Você também não consegue dormir, Lu? Não, achei que você estava dormindo. Eu tenho um pressentimento horrível, Susana. Como se qualquer coisa estivesse para acontecer com a gente. É mesmo? Eu também, falou Susana. É alguma coisa com Aslan, falou Lúcia. Ou algo pavoroso está para acontecer com ele, ou é ele que vai fazer algo assim. Ele esteve preocupado o dia inteiro, Lúcia. Ele disse que não poderá estar conosco na batalha. Será que ele está pensando em ir embora esta noite? Onde será que ele está agora? Na barraca? Perguntou Lúcia. Eu acho que não. Susana, vamos procurá-lo? Está bem, vamos. É melhor do que ficar acordada. Então, muito de mansinho, as duas meninas foram abrindo caminho entre os que dormiam e saíram da tenda. O luar estava claro e reinava o silêncio. Susana agarrou-se ao braço de Lúcia de repente e apontou lá. No extremo oposto do acampamento, onde começavam as primeiras árvores, o leão dirigia-se lentamente para o bosque. Sem trocar nenhuma palavra, elas foram atrás dele. Aslan afastou-se do vale e continuou a andar. Parecia seguir o mesmo caminho que tinham percorrido durante o dia, quando vieram da mesa de Pedro. Foi seguindo sempre, levando ora para lugares escuros, ora para lugares banhados em luar. Os pés das meninas estavam úmidos de orvalho. Aslan tinha uma aparência diferente. Cabeça baixa, cauda caída, caminhava devagar, como se estivesse muito cansado. Ao atravessarem uma clareira, onde não havia sombras nas quais pudessem esconder-se, as meninas viram-no parar e olhar em volta. Não adiantava fugir, então elas foram ao seu encontro. Crianças, por que estão me seguindo? Perguntou Aslan. Não conseguimos dormir, disse Lúcia, sentindo que não era preciso dizer mais nada. Por favor, deixe-nos ir com você a qualquer lugar, implorou Susana. Bem, Aslan pareceu refletir. Vou gostar de ter amigos esta noite. Podem vir, desde que me prometam parar quando eu lhes disser, e me deixem depois continuar sozinho. Muito obrigada, nós prometemos, disseram as meninas. Então a marcha prosseguiu. O leão entre as duas meninas, e como andava devagar. A grande cabeça real ia tão baixa que o nariz quase roçava a relva. A certa altura, tropeçou e deixou escapar um gemido. Aslan, querido, disse Lúcia, o que há? Por que não nos diz o que tem? Está doente? Perguntou Susana. Não, estou triste. Estou só. Ponham as mãos em minha juba, para que eu sinta que vocês estão aqui, e caminhemos assim. Foi assim que as meninas fizeram o que, sem licença dele, jamais teriam tido coragem de fazer.
ainda que o desejassem ardentemente, desde o primeiro instante que o viram. Enfiaram as mãos frias na juba farta, acariciando-a, e foram andando ao lado dele. Imaginem vocês andando do lado de um leão. Repararam que subiam a encosta no monte sobre o qual estava a mesa de pedra. Chegaram à última árvore antes da clareira. Aslan parou e disse: crianças, vocês ficam aqui. Aconteça o que acontecer, fiquem bem escondidos. Adeus. As duas meninas choraram copiosamente, embora mal soubessem o motivo. Agarraram-se ao leão, deram-lhe beijos na juba, no nariz, nas patas, nos grandes olhos tristes. Depois ele se afastou e foi sozinho para o alto da colina. Escondidas nas últimas moitas, Susana e Lúcia ficaram espiando. Vou-lhe contar o que elas viram. Uma imensa multidão estava reunida em torno da mesa de pedra. Embora o luar clareasse tudo, muitos traziam tochas que ardiam com sinistras chamas vermelhas e fumo negro. Fumo negro é aquela fumaça que sai, né? Que é bem preta. Que bicharada! Ogres de dentes monstruosos, lobos, homens com cabeça de touro, espíritos das árvores más e de plantas venenosas. Não falo de outros seres porque, se fizesse isso, as pessoas adultas não deixariam ler este livro. São fúrias, bruxas, espectros, horrores, sátiros. Estavam ali todos os que eram do partido da feiticeira, convocados pelo lobo. No centro, em pé junto da mesa, estava a própria feiticeira. No momento em que viram o enorme leão dirigindo-se para elas, aquelas criaturas soltaram uivos e grunhidos de terror. Até a feiticeira pareceu por um instante paralisada de medo. Mas dominou-se e deu uma selvagem gargalhada. O louco está chegando! Amarrem bem o louco! Lúcia e Susana pararam de respirar, aguardando o rugido de Aslan e o ataque ao inimigo. Mas nada. 4 bruxas rindo, zombateiras, tirando sarro, a princípio a uma certa distância, mas se aproximaram dele. Amarrem o louco, já disse, dizia a feiticeira. As feiticeiras, as bruxas, correram para ele com um uivo de triunfo ao verem que ele não oferecia resistência. Anões e macacos malignos chegaram de todos os lados para ajudá-las. Deitaram o leão de costas, amarraram-lhe as 4 patas, gritando e dando vivas, como se tivessem cometido um ato de bravura. Claro que se o leão quisesse, uma patada seria a morte para eles. Mas ficou quieto, mesmo quando os inimigos rasgaram a sua carne de tanto esticarem as cordas. Depois começaram a arrastá-lo para o centro da mesa. Alto, disse a feiticeira. Primeiro, cortem-lhe a juba. Uma gargalhada mesquinha ressoou quando um ogre de tesoura na mão se pôs de cócoras junto da cabeça do leão. A tesoura rangia e montes de caracóis dourados tombavam no chão. O ogro afastou-se do esconderijo. As meninas puderam ver o rosto de Aslan, pequenino e tão diferente sem a juba. Os inimigos também notaram isso. Vejam, não passa de um gatão. É disso que a gente tinha medo? Rodearam Aslan, zombando dele a valer. Nhau, nhau, coitado do bichano. Quantos camundongos você papou hoje? Quer um pires de leite, bichinho? Que audácia, disse Lúcia, com lágrimas correndo pelo rosto. Esses perversos, esses malvados. Passada a primeira impressão, a cara tosquiada de Aslan parecia-lhe ainda mais valente, mais bela e mais resignada do que nunca. Tosquiada quer dizer que foi tirado todos os pelos, tá? Que foi tirada a juba dele, né? Amordaçem-no, gritou a feiticeira. Mesmo agora, quando lhe punham a focinheira,
Uma dentada dele bastaria para decepar pelo menos as mãos de 2 ou 3. Ao vê-lo amordaçado e amarrado, os mais covardes ganharam ânimo. Por instantes as meninas nem sequer conseguiram vê-lo, rodeado como estava por aquela horda infernal que lhe batia, lhe dava pontapés, cuspia-lhe em cima e o insultava. Por fim a turba ficou cansada, e o leão amarrado e amordaçado foi arrastado para a mesa de pedra, puxado por uns e empurrado por outros. Era tão grande que, mesmo depois de o terem arrastado até lá, só com o esforço de todos foi possível içá-lo, quer dizer, levantar ele, e colocá-lo em cima da mesa. Essas mãos. Depois, amarraram-no e apertaram-lhe outra vez as cordas. Esses covardes, soluçava Susana. Será possível que ainda tenham medo dele? Logo que acabaram de amarrar Aslan à mesa de pedra, mas tão amarrado que parecia um novelo, fez-se silêncio. 4 bruxas, aos 4 cantos da mesa, erguiam seus fachos. A feiticeira desnudou os braços, como fizera na noite anterior com Edmundo. Depois começou a afiar o facão. Quando o brilho do facho caiu sobre ele, Susana e Lúcia acharam que o facão era de pedra e não de aço, e tinha uma forma esquisita e nada agradável. Por fim a feiticeira aproximou-se. Parou junto da cabeça do leão. Seu rosto vibrava e contorcia-se de ódio. O dele, sempre calmo, olhava para o céu com uma expressão de que não era nem de ira nem de medo, mas um pouco triste apenas. Um momento antes de desferir o golpe, a feiticeira inclinou-se e disse, vibrando com a voz: quem venceu afinal? Louco! Pensava com isso poder redimir a traição da criatura humana? Vou mandá-lo no lugar do humano, como combinamos, para sossegar a magia profunda. Mas quando estiver morto, poderei matá-lo também. Quem me impedirá? Quem poderá arrancá-lo de minhas mãos? Compreenda que você me entregou Nárnia para sempre, que perdeu a própria vida sem ter salvo a vida da criatura humana. Consciente disso, se desespere e morra. As meninas não chegaram a ver exatamente este último momento, pois tinham tampado os seus olhos. E esse é o final do nosso capítulo. Então a gente descobriu qual que era a troca que a feiticeira tinha feito com Aslan, né? E por que ela estava desconfiada dele, né? Ela até perguntou, como é que eu vou saber que você vai cumprir a sua parte do acordo? Quando Aslan chegou, ela achou aquilo ela ficou tão surpresa que ela, olha, ele é muito louco, por que ele tá aqui, né? E ela sabe que ele consegue derrotar todo mundo ali, né? E ele escolheu, né, estar ali no lugar do Edmundo. Só que ela não entende isso e falou, né? Falou pra ele, ó, você tá fazendo uma burrice. Porque depois que eu te matar, eu posso ir lá e matar o Edmundo também e matar todos os seus súditos. Por que você fez isso? Isso a gente vai saber quando ler os próximos capítulos, né? Eu aguardo vocês semana que vem para o nosso próximo capítulo. Beijo e até mais.